Boa noite, queridos. Graça e paz. Por gentileza, irmãos, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 42, tá? O que nós vamos estar compartilhando aqui nessa noite é algo que pulsa no nosso coração. Crescimento de igrejas é algo que nós precisamos compreender para que possamos, de fato, ser a igreja que Deus sempre sonhou que sejamos. E é importante compreender essa dinâmica sobre o crescimento, porque a igreja ela precisa crescer. E quando nós falamos em crescimento de igreja, nós estamos falando, irmãos, nesse processo que esvazia o inferno e povoa o céu. Ou seja, nós estamos falando de algo que leva à salvação. Estamos falando de algo que abre o caminho para a salvação de vidas, que abre o caminho para que pessoas possam sair das trevas para a maravilhosa luz em Cristo Jesus. Então a igreja é responsável por fazer esta ponte. Paulo vai dizer lá em Romanos, 2 Coríntios, capítulo 5, que ele nos reconciliou e nesse processo de reconciliação ele também nos deu o ministério da reconciliação. Então a igreja ela é um grupo de pessoas que se reconciliou com Deus e também tem a função de reconciliar outras pessoas com Deus. E crescimento de igrejas é um tema fascinante, irmãos, porque ela traz dois aspectos fundamentais. Primeiro aspecto é a soberania de Deus agindo no meio da igreja, agindo nos líderes, agindo no povo, dinamizando as nossas atividades. E também o segundo aspecto é a responsabilidade humana. Soberania e ação divina e a responsabilidade humana. Nós, como crentes em Jesus, como líderes, nós temos alguns princípios, algumas dinâmicas que nós precisamos desenvolver dentro do nosso contexto de liderança. Então, crescimento de igreja ele é resultado do trabalho entre Deus e o homem. É o Espírito Santo agindo em nós. Existe aí um grande questionamento de séculos sobre o crescimento da igreja. Pastores como Charles Spurgeon, que lá no século XVIII já possuía a maior igreja do mundo na época, né, com 20 mil membros, isso lá na Inglaterra. Nós vamos ver o John Wesley discutindo, falando sobre crescimento de igrejas. Inclusive na época dos avivamentos de John Wesley, a Inglaterra chegou a ter 45% de evangélicos. Hoje, nós podemos perceber que existe menos de 1%. Mas talvez esse resultado tão desastroso seja por conta do desequilíbrio. É importante nós compreendermos, irmãos, que a obra de Deus ela é uma questão de equilíbrio. É uma questão de coerência entre o homem exterior interior. É necessário que haja essa coerência entre o mover espiritual e a nossa atividade. Quando nós falamos em crescimento de igrejas nos dias de hoje, nós estamos falando no equilíbrio, numa coerência que existe entre os princípios e os métodos. Os princípios é tudo aquilo que o Senhor estabeleceu como padrão de normas, de existência da igreja. Agora, os métodos são os mais variados possíveis. Nós vamos ver que existem vários modelos diferentes de crescimento de igrejas, vários modelos de exercício de liderança cristã. Então, os modelos, os métodos são diversos, mas os princípios são imutáveis. E esse tema é um tema muito amplo, é uma verdade que nós precisamos compreender para sermos líderes mais centrados, líderes mais equilibrados. Mas hoje eu quero falar basicamente do ponto central, que são os princípios, exatamente disso que não muda.
Os princípios são imutáveis, eles não mudam. Os métodos, sim. Os métodos variam, os métodos se renovam, os métodos se constroem por meio de pesquisa, por meio de estudo. Um dos fatores mais importantes da eficácia de um método é o local onde a igreja se reúne, é o bairro onde a igreja está, é a cidade onde a igreja está. E isso é mutável, isso é renovável. Mas os princípios são imutáveis, eles permanecem firmes o tempo inteiro. E eu gostaria de iniciar falando sobre os princípios. E existe um padrão bíblico para a igreja, uma dinâmica bíblica, um padrão imutável que está descrito aqui em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Antes de lermos esse versículo, vale a pena lembrar que essa igreja adquiriu esta forma após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, tá? Vale a pena lembrar que existe uma diferença entre o movimento pentecostal e esse acontecimento aqui no dia de Pentecostes. O movimento pentecostal aconteceu naquele avivamento da Rua Azusa, que iniciou-se ali em 1906, 1907. Surgiu o movimento pentecostal, onde por influência de Charles Parham, William Seymour e alguns irmãos que acreditavam na evidência dos dons como resultado do batismo do Espírito Santo, surgiu ali o movimento pentecostal. Mas o que aconteceu naquele dia de Pentecostes foi algo tão poderoso que, na verdade, trata-se do selo da igreja. Jesus treinou os seus apóstolos, Jesus treinou aquela liderança durante 3 anos e meio. Mas toda a autoridade, todo o poder veio quando o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre aquele lugar. Lucas compartilha o que Jesus afirmou sobre o poder de Deus que haveria de ser derramado sobre aquela igreja. Atos 1:8, recebereis o poder, dunamis, a palavra ali é dunamis. Essa palavra que deu origem ao termo dinamite. Dinamite, irmãos, nos traz uma ideia de que quando ele se manifesta, quando ele se apresenta, quando ele se revela, digamos assim, ele muda um cenário completamente. Se jogássemos um dinamite aqui hoje, você ia ver que o cenário ia ser completamente transformado. Nós íamos ver aqui uma reviravolta aqui de cadeiras e pessoas e tudo mais. E o Espírito Santo ele veio naquele dia com essa mesma proposta. Ele veio e causou um dunamis, uma dinamite, algo que modificou ali a personalidade, o caráter, o dinamismo daquele grupo de apóstolos para que a igreja se iniciasse. Então, meus irmãos, com aquele dunamis, com aquele derramar do Espírito Santo, a igreja adquiriu um perfil, um padrão. E esse padrão nós podemos ver aí a partir do versículo 42, que diz assim: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos, ou na doutrina dos apóstolos. Vamos ler por partes, irmãos. O que é a doutrina dos apóstolos? É a lei? Não. A doutrina dos apóstolos é exatamente aquilo que eles receberam de Cristo. A doutrina dos apóstolos é toda aquela informação que moldaram as suas vidas e os tornaram pessoas mais semelhantes a Cristo. Por isso, eles eram discípulos. Vale frisar que antes deles serem líderes daquela igreja em Jerusalém, eles primeiro foram discípulos. Antes de serem levantados como líderes daquela igreja e revolucionarem toda a história do cristianismo, eles primeiro foram discípulos, eles receberam Jesus. Eles tiveram Jesus como modelo de suas vidas, eles tiveram Jesus como referencial, como guia, como discipulador, como modelo de um estilo de vida perfeito, o modelo de um estilo de vida que o Senhor sempre desejou, que Cristo, que Deus sempre desejou. Vale a pena nós observarmos, irmãos, a importância do discipulado dentro do projeto de Deus. Quando o homem caiu, antes da queda do homem, o mundo que nós conhecemos era um mundo perfeito.
Não havia maldade, não havia crueldade, não havia engano, não havia mentira, e havia um contato com Deus. A Bíblia diz que todos os dias Deus via para se relacionar com o homem, com Adão e com Eva. Na viração do dia o Senhor estava lá, tinha um compromisso, havia um comprometimento com o homem. Mas entrou no mundo o pecado por conta da desobediência de Adão. Isaías vai falar que o pecado é o que faz separação entre Deus e o homem. Deus amava aquele projeto inicial, aquilo que aconteceu lá no Éden. Deus amava aquilo, aquele estilo de vida do homem, aquele relacionamento que ele tinha com o homem. Aquilo era um cosmos completamente diferente do cosmos que nós conhecemos hoje. Mas João 3,16, nós conhecemos essa passagem, diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Essa palavra mundo, irmãos, no grego é cosmos. Cosmos significa literalmente todas as coisas criadas. Não só seres humanos, mas o planeta, toda a criação. Cosmos também representa um princípio que rege as pessoas, um princípio de conduta. E antes da queda do homem, o cosmos era diferente. Havia uma conduta diferente, havia um mundo diferente, um universo diferente, e o homem era diferente. Com o pecado, irmãos, tudo isso entrou em degeneração. Mas Deus amou esse cosmos, essa criação de tal maneira, tanto, irmãos, que lá em Apocalipse capítulo 22, ele vai apresentar um novo cosmos. É um novo céu e uma nova terra. O novo sistema, que novo sistema é esse? É um lugar onde não vai ter mais choro, nem pranto, nem dor. E os nossos corpos serão glorificados. Esse cosmos vai ser restaurado. Então Deus amou o cosmos, esse mundo, de tal maneira que entregou o seu Filho para todo aquele que nele crê, não viesse perecer, mas alcançasse a vida eterna. O discipulado, a doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? É transmitir aquilo que eles receberam de Cristo. Então a doutrina dos apóstolos vai fazer, no final de todas as coisas, o resgate daquilo que Deus pensou antes da queda do homem. Na verdade, vai ser a glória dessa segunda casa vai ser muito melhor do que a primeira. Então a doutrina dos apóstolos, ele apresenta ao mundo a graça, esse favor imerecido, a qual o mundo não merecia, nós não merecíamos, mas Deus, Cristo, nos deu esta graça, e hoje, se antes estávamos distantes de Deus por conta do pecado, hoje, meus irmãos, nós temos livre acesso ao Pai. E essa é a boa nova. Antes as pessoas estavam destinadas à ira de Deus, como Paulo afirmou lá em Romanos capítulo 5. Mas agora nós temos livre acesso a Deus. E a doutrina dos apóstolos consiste nessa mensagem, nas boas novas, naquilo que Cristo conquistou para nós, na cruz do Calvário, e apresenta um estilo de vida semelhante ao de Cristo. Por isso, a primeira tarefa daquela igreja em Jerusalém, após a descida do Espírito Santo, era formar Cristo na vida das pessoas. Era apresentar às pessoas a doutrina que eles haviam recebido de Cristo. Isso é um princípio, gerar Cristo nas pessoas. É o discipulado que nós estamos falando aqui. Então, discipulado não é um modelo, discipulado não é um método, discipulado é um princípio. Glória a Deus. O texto continua dizendo assim, meus irmãos. Versículo 42. Perseveraram na doutrina dos apóstolos. Olha só, perseveravam também na comunhão. Comunhão também não é um modelo, não é um método. Comunhão é um princípio. Essa palavra aqui, comunhão, no grego significa koinonia. Infelizmente, a palavra em português, comunhão, não é o equivale à palavra grega koinonia. Essa palavra koinonia, irmãos, a etimologia dessa palavra nos mostra que a igreja vivia um amor cristão. Mas tem uma outra definição que mostra que era uma espécie de comunhão submersa na presença do Espírito, ou é uma comunhão promovida pela presença do Espírito. Olha que coisa extraordinária, irmãos, que coisa maravilhosa. Além de termos comunhão uns com os outros, essa comunhão
é submersa na presença do Espírito Santo. Vale lembrar, queridos, que não se separa a ideia, a proposta bíblica de ser igreja com a presença viva e ativa permanente do Espírito Santo. Não podemos dizer que somos igreja sem a presença viva e ativa do Espírito Santo, porque é o Espírito de Deus que nos torna igreja. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele. A Bíblia diz, Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então é Ele que opera essa obra soberana e nos torna igreja. Sem Ele, não somos igreja. A igreja só se tornou igreja com a descida dEle. Então, meus irmãos, a presença do Espírito ela é permanente naqueles que são igreja. Agora, comunhão, irmão, é uma decisão. Comunhão, ele é um processo. Guarda isso no teu coração. Repete comigo, fala, comunhão é um processo. Você não vai dormir e amanhecer em comunhão com os irmãos. Não é assim que funciona. Você decide, aí entra a responsabilidade humana. Você decide ter comunhão. Você busca ter comunhão. Você busca se envolver uns com os outros. Você promove essa dinâmica de juntas e medulas. Queridos, você busca, você decide se relacionar com as pessoas. Você promove a comunhão. Dentro dessa realidade, irmãos, ainda mais no mundo a qual nós vivemos, tão competitivo, as pessoas estão cada vez mais ocupadas, as pessoas estão aqui, mas a mente de muitas delas estão em outro lugar. E isso, irmãos, muitas vezes faz com que automaticamente, inconscientemente, nós acabamos nos isolando. É por isso que nós precisamos ter a iniciativa de promover a comunhão. Isso é uma responsabilidade do homem. Então, meus irmãos, ame mais, converse mais, cumprimente mais uns aos outros, pergunte os nomes uns dos outros. Se você ainda não conhece todo mundo aqui, faça questão de conhecer, porque a comunhão é responsabilidade humana. E nós precisamos buscar para que possamos ser uma igreja mais forte e, sobretudo, uma igreja bíblica. Então, persevere na comunhão. Versículo 42 ainda. Aquela igreja perseverava na comunhão, no partir do pão e nas orações. O partir do pão, meus irmãos, significa um cuidado mútuo. Um partir do pão significa uma preocupação com o irmão. Significa uma comunhão e um relacionamento tão sólido, tão de Deus, que nós passamos a nos preocuparmos com o corpo. Nós precisamos compreender essa dinâmica do corpo de Cristo. Todos nós somos membros desse corpo. E as necessidades de um membro é a necessidade de todo o corpo. Agora, o partir do pão, irmãos, ele expressa um cuidado mútuo. O partir do pão, ele expressa um cuidado, um zelo para com o corpo de Cristo. Amém ou não amém? Nós erramos quando nós procuramos maior zelo na estrutura do que nas pessoas. Você sabe quando começou a decadência das igrejas europeias? Havia um missiólogo no século passado, Dr. Donald McGraven. Ele criou um movimento muito interessante chamado Movimento de Crescimento de Igrejas, lá nos Estados Unidos, o Seminário Fuller, de Pasadena. E ele começou a estudar, buscar algumas razões históricas que pudessem trazer respostas sobre o declínio da igreja europeia. A Europa teve as maiores igrejas do mundo nos séculos XV, XVI, XVII, XVIII, e começou o seu declínio no século XIX. E uma das informações que McGraven apresentou foi muito interessante. Esse declínio ocorreu quando as grandes estruturas
precisavam ou receberam mais atenção do que as pessoas. E é muito interessante a gente observar. Eu morei há 40 minutos, morei em Lausanne, na Suíça, 40 minutos da igreja de Saint-Pierre, que foi liderada, pastoreada por João Calvino. Você vai encontrar uma igreja linda, um templo extraordinário, uma estrutura fenomenal. Só que, meus irmãos, simplesmente virou museu. Se você for a Londres, na igreja metropolitana, onde foi a maior igreja do mundo do século XVIII, de Charles Spurgeon, virou uma boate, irmãos. E assim você vai encontrar na Suíça, na Alemanha, na Escócia, na Inglaterra, na Irlanda, vários templos, várias igrejas reformadas que simplesmente viraram museus, mas são estruturas fenomenais. Você sabe que no Brasil, a qualidade do ensino na palavra, ela começou a se perder quando nós buscamos maiores estruturas, nós valorizamos mais as estruturas e menos as pessoas, e menos as necessidades das pessoas. Aí nós acabamos perdendo essa característica bíblica. Nós vemos um exemplo aqui, algumas igrejas, elas investiram tanto na estrutura física, que ao invés da estrutura servir ao povo, o povo passa a viver para a estrutura. E é aí que acontecem os declínios de padrão bíblico como igreja. E meus irmãos, o foco foi e sempre serão pessoas. Sempre será pessoas. Vós sois o templo do Espírito. Então essa ideia do partir do pão apresenta uma preocupação, um cuidado mútuo, um zelo mútuo. Agora fala também que eles perseveravam na oração. Eles perseveravam na oração. Meus irmãos, alguns anos atrás nós estivemos com um pastor lá de Baton Rouge, Louisiana, chamado Larry Stockstill. Ele vendeu muitos livros na área de igreja em células. Tem uma igreja que é referencial no mundo em célula, lá em Louisiana. E ele compartilhou que ele estudou várias igrejas, as maiores igrejas do mundo. Igrejas em células e igrejas de programas, né? E ele, depois de ter investido alguns milhares de dólares, quase $1 milhão nesse processo de pesquisa, ele estava compartilhando que no final de tudo ele descobriu que o grande segredo era simplesmente oração. O próprio Joel Comiskey, que esteve aqui, ele compartilhou comigo que ele gastou um pouco mais de $1 milhão para fazer uma pesquisa envolvendo as 8 maiores igrejas em células do mundo. Aquele livro, Crescimento Explosivo de Igreja em Células, dele, é o best-seller dele. Ele conta toda essa história, toda essa pesquisa que ele foi fazer. E ele estava compartilhando comigo que ele foi até cômico. Ele disse, olha, eu gastei mais de $1 milhão só para descobrir que o maior segredo do crescimento da igreja é a oração. E eu podia descobrir isso lendo a Bíblia. Meus irmãos, nós precisamos entender que o que a oração promove? A oração, irmãos, ela promove, sobretudo, um relacionamento com Deus. Nós erramos quando acreditamos que a oração, ela serve para que possamos pedir. Só que a motivação da oração não é a necessidade, irmãos. A motivação da oração não é a petição. A motivação da oração precisa ser o relacionamento com Deus. E a petição é uma consequência. A necessidade é uma consequência. Quantos aqui têm coragem de pedir alguma coisa para alguém que você não tem comunhão? Você passa a pedir alguma coisa para alguém quando surge uma comunhão, sim ou não? Quando surge um relacionamento. Por que com Deus a gente não desenvolve esse processo de comunhão? E nossa primeira tarefa na oração é pedir, pedir, pedir.
Meus irmãos, nós precisamos compreender o que é a oração. A oração, ela promove o relacionamento com Deus. A oração é aquele ato que rompe as barreiras naturais e nos coloca no âmbito sobrenatural. E ali nós desenvolvemos um relacionamento com Deus vivo, com aquele Deus, com Yahvé, esse Deus de aliança e compromisso. Tem uma matéria na teologia chamada crítica textual. Essa disciplina, ela estuda os textos originais das Escrituras. E quem estuda a crítica textual vai perceber que uma curiosidade muito interessante que aparece acerca do nome Deus. Em Gênesis, quando o nome de Deus aparece criando as coisas, o seu nome aparece nos originais como Elohim. A etimologia dessa palavra Elohim nos leva a compreender que Deus é aquele que cria e aquele que governa. Mas depois que ele fez o homem, Adão, e todas as vezes que ele vinha se relacionar com Adão, e todas as vezes desse momento em diante, quando Deus aparece se relacionando com o homem, nos textos originais o seu nome aparece como Yahvé. Quando ele é citado como Elohim, Deus que cria e governa. Mas quando ele aparece se relacionando com os homens, seu nome muda para Yahvé. E a raiz dessa palavra Yahvé significa Deus de aliança e compromisso. É como se ele se adaptasse só para ter um relacionamento com o homem. Meus irmãos, nós podemos hoje nos relacionar com esse Yahvé por meio da oração. E a oração tornou-se um padrão de vida para aquela igreja. O texto continua dizendo assim, meus irmãos. Versículo 43. Em cada alma havia o quê, meus irmãos? Havia temor. A gente precisa compreender o que é temor. Nós precisamos entender o que gera temor. Eu vou rapidamente explicar o que é temor a Deus. Queridos, Deus, Ele te ama. Ele te ama demais. Acredite, irmãos. Ele te ama. Ele espera ter um relacionamento contigo. Só que Ele é amor, mas também é justiça. O salmista vai dizer que diante dos seus olhos estão bondade e misericórdia. É assim que Ele nos vê, com bondade e com misericórdia. Mas a base do seu trono, irmão, é justiça e juízo. O que isso significa? Ele nos ama, Ele tem misericórdia, Ele tem um olhar de bondade. Mas no final de tudo, o que vai prevalecer vai ser a sua justiça. E todos nós, 2 Coríntios capítulo 5, todos nós, sem exceção, estaremos diante dele no tribunal de Cristo. Irmão, tema o Deus. Não o Deus, e ele nos leva Jesus nos leva a uma reflexão muito interessante, que nós não temos que temer aquele que mata, simplesmente. Nós temos que temer aquele que tem o poder de matar e lança ao inferno. Deus é justiça. E aquela igreja compreendia a justiça de Deus, por isso temia. Agora, este ato de temor, ele produzia coisas extraordinárias. Olha o que diz. Em cada alma havia temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram feitos ou realizados pelos apóstolos. O que o temor produzia? A manifestação, sinais, prodígios. O que é milagre, irmãos? Milagre é quando a natureza, as coisas naturais, as coisas lógicas são contrariadas. Aí acontece o milagre. É quando a intervenção direta das coisas sobrenaturais no físico. Aí é milagre. É quando todas as perspectivas
e conhecimento e limites humanos são rompidos. E aí ocorrem os milagres. Mas nós vamos perceber que esses milagres eram resultados, esses sinais, esses prodígios, essas coisas extraordinárias, ou seja, coisas incomuns, aconteciam por intermédio dos apóstolos, num ambiente onde havia temor. E aí você pode se perguntar, talvez os crentes mais antigos podem refletir. Antigamente nós vimos muitos milagres, muitos sinais, muitos prodígios, muitas curas. E aí os crentes mais antigos costumam questionar, por que nós não vemos os milagres nos dias de hoje? Talvez a resposta esteja no capítulo, no verso 43. Falta o temor. Versículo 44. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Queridos, isso também é um aspecto humano. Eles estão falando aqui da visão. Eles tinham a mesma visão, o mesmo propósito, o mesmo projeto, o mesmo estilo de vida. Buscavam as mesmas coisas. Tinham tudo em comum. O que significa, irmãos? Ter tudo em comum, sobretudo, significa serem mais semelhantes a Cristo. Eles tinham um estilo de vida mais próximos de Cristo. E buscavam as mesmas coisas, serem iguais a Cristo e expandirem esse processo a outras pessoas, para que outras pessoas também fossem cada vez mais semelhantes a Cristo, por meio da pregação do Evangelho. Então eles tinham tudo em comum. 45. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Queridos, eles investiam naquela visão. Eles investiam naquele modelo de ser igreja. Nada era mais importante do que viver aquele estilo de vida. Nada era mais importante do que viver aquela dinâmica trazida à igreja por meio da atuação do Espírito Santo. Eles colocaram o projeto, o grande projeto de Deus, que é o maior projeto de todos os tempos, o maior projeto da humanidade, é a igreja. A maior instituição da história da humanidade é a igreja. E eles colocaram este projeto, eles sabiam o que era ser igreja. Eles sabiam a importância dessa instituição, igreja, que na verdade é uma grande família, onde todos nós somos filhos de Deus, por meio do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são chamados de filhos de Deus. Somos uma grande família. Então eles investiam nessa visão. Versículo 46. Diariamente continuava a se reunir no pátio do templo. Eles tinham prazer no culto, irmãos. Eles tinham alegria em cultuar a Deus. Eles tinham alegria em se reunir como nós estamos nos reunindo aqui hoje. Eles tinham alegria em se relacionar uns com os outros, em viver toda essa dinâmica de igreja. Para eles, irmãos, o culto não era mais um compromisso no meio da semana. Para eles, o culto era a razão de suas vidas. Isso precisa brotar em nós, irmãos. Era prazeroso estar uns com os outros. Era mais importante do que qualquer outra atividade na igreja. Irmãos, nós vamos ver essa mesma dinâmica ocorrendo quando havia os avivamentos na Europa. Nós vamos perceber que quando os avivamentos em Gales, avivamentos nos Estados Unidos, avivamentos na África, como na tribo Zulus ou em Uganda, avivamentos nas Filipinas, as pessoas tinham prazer em se reunir como igreja. Eles acordavam pensando, ainda falta horas para eu chegar na igreja. E eles iam para o trabalho pensando na igreja. Eles voltavam para o trabalho pensando na igreja. E iam para o culto. Eles cultuavam a Deus com alegria. Eles tinham prazer em se reunir como igreja. Meus irmãos, sabe qual é a maior evidência do Espírito Santo? Ou uma das grandes evidências do Espírito Santo na vida de alguém? É quando esse alguém tem o desejo de se reunir com o corpo de Cristo. Porque não existe ministério fora do corpo. Não existe possibilidade de ser igreja fora do corpo. Por isso que eles se alegravam, irmãos, em se reunir como igreja.
E a Bíblia diz que eles louvavam a Deus. Reuniam diariamente no pátio do templo, versículo 46. Partiam pão em suas casas. Queridos, eles trocavam os púlpitos pelas casas. Eles tinham uma dinâmica de GCs. Eles valorizavam o relacionamento. Glória a Deus por isso. E juntos participavam das refeições com alegria e singeleza, simplicidade, sinceridade de coração. Esta é uma necessidade do nosso tempo. Simplicidade é uma necessidade do nosso tempo. Versículo 47. Louvando a Deus por tudo. Louvava a Deus por tudo. Davam glória a Deus por tudo. E sendo estimado por todo o povo, algumas traduções dizem que eles caíam na graça. Por que eles caíam na graça, irmãos? Porque eles eram simpáticos. Quem não gosta de uma pessoa simpática? Quem não gosta de uma pessoa feliz? Irmãos, olha só que coisa interessante. A tua simpatia, a tua felicidade de servir ao Senhor, ela é um dos fatores responsáveis pelo crescimento da igreja. Christian Schwartz, ele escreveu aquele famoso livro, um livro que é referencial na área de crescimento de igrejas, que é o Desenvolvimento Natural da Igreja. Compre esse livro, irmãos. É um livro fantástico, onde ele apresenta as 8 marcas de igrejas crescentes. Nesse livro ele fala que igrejas que crescem em todo o mundo, e olha que ele estudou igrejas, foram mais de 1000 igrejas de 32 países. As 1000 maiores igrejas do mundo. E ele conta que um dos fatores fundamentais para o crescimento da igreja é que os crentes de igrejas crescentes expressam uma fé contagiante. Essas igrejas que crescem, os membros têm um perfil, são felizes, são alegres. Irmãos, sorria. É coisa tão simples que eu estou compartilhando com vocês aqui. Mas sabe por quê? É porque Deus é simples. Somos nós que complicamos. Um simples sorriso, um simples bom humor. Queridos, e você vai perceber, Paulo, é muito legal a gente estudar a vida de Paulo. Porque Paulo, você vai perceber que por maiores que fossem as suas aflições, ele sempre enfatizava a sua alegria no sofrimento. Ele sempre enfatizava a esperança que haveria de se manifestar. Porque ele sabia, irmão, que aquela leve e momentânea tribulação, todas essas tribulações que ocorrem no decorrer da nossa vida, ia produzir um eterno peso de glória. Os apóstolos, esses mesmos apóstolos que iniciaram essa igreja aqui, lá em Atos capítulo 5, irmãos, eles foram açoitados. E depois de receberem aqueles açoites, a Bíblia diz que eles saíam cantando por se julgarem dignos de sofrerem açoites por amor a Cristo. Mesmo sofrendo açoites, eles estavam felizes. Sabe por quê, irmãos? Porque essa igreja estava no mundo, mas eles não são desse mundo. Então, seja feliz, seja mais agradável. Tá? Se você quer ser um bom líder, seja agradável, seja feliz, caia na graça do povo. Eu vou te dizer, irmão, você não vai dormir mal-humorado e acordar uma pessoa agradável. Isso também é um processo. Tá? Você adquire hábitos. Começa a adquirir hábitos cristãos. Você sabe que caráter, ele é resultado de hábitos. Você começa a desenvolver atitudes e isso vai se tornar parte de você. Então desenvolva um caráter feliz. Sabe qual é o resultado disso tudo, irmãos? Para finalizar, o que é que diz aí o final do texto, do versículo 47? Diz que o Senhor, quem acrescentava? O Senhor. Olha só. O Senhor acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. O que significa, irmãos? Significa que o crescimento, irmãos, nada mais é do que uma recompensa para a igreja que caminha nesses princípios. É Deus que dá o crescimento. A gente faz a nossa parte. E aí nós vamos encontrar um equilíbrio entre o método e os princípios.
Uns plantam, outros regam, mas Deus dá o crescimento. É um princípio. Quem dá o crescimento? Deus. Então, meus irmãos, nós erramos quando a gente busca valorizar mais os métodos. Queremos muitos resultados, mas nós esquecemos dos princípios. É aí que a gente erra. É aí que a gente cai. Resultado, a gente cai. A gente não se torna uma igreja bíblica. Quando, na verdade, tudo que nós vemos aqui é uma questão de princípios. Os princípios geram a recompensa do crescimento. Você que é líder de GC, estude sobre esses princípios. Busca viver isso como um estilo de vida. Gere esse hábito até que o seu caráter venha a ser semelhante a esta igreja, o modelo bíblico, o padrão bíblico. E aí, meus irmãos, o crescimento, a multiplicação, Deus vai te dar. Lembre-se que não é você que convence o homem, é o Espírito. Essa é a ministração desta noite. Vamos orar? Senhor, te amamos, te glorificamos. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por cada um de nós aqui, Senhor. A tua palavra é viva e eficaz. E nós queremos ouvi-la. Nós queremos, Senhor, senti-la, vivê-la. Não somente ouvir, mas vivê-la, Senhor. Para que possamos ser uma igreja cada vez mais autêntica. Que possamos ser cristãos cada vez mais semelhantes a Ti. E que possamos viver esta realidade de uma igreja viva e atuante e principalmente bíblica para a glória do Teu nome. Amém.